O SDC perdeu o PEG por conta de um problema com um banco onde ele mantinha depósitos fiduciários. Quer entender o que aconteceu? Então fica comigo que a gente vai explicar tintim por tintim. Bem-vindos, eu sou Fábio Facchini. Nesse canal vamos falar sobre criptomoedas, investimentos e mercado financeiro. Você está vendo na tela, nesse momento, o gráfico dos juros efetivos do Banco Federal Americano, certo? Para você que não está entendendo ainda muito bem o que é isso, é basicamente a nossa taxa Selic, que hoje é 13,75 e nos Estados Unidos nesse momento 4,50, certo? O porquê isso é importante para você entender o que aconteceu com a moeda USDC. Veja que várias coisas estão coligadas aí, o mercado ele é feito de ramificações, é muito complexo, então é importante a gente entender basicamente o que aconteceu para no futuro a gente tentar prever alguma coisa e agir diferente, tá? Iniciando a nossa conversa, a gente precisa falar que o problema começou com um banco americano, que é o Silicon Valley Bank, que é um banco que fica na Califórnia, tem várias agências aí nos Estados Unidos, recebe depósito principalmente de empresas de tecnologia, startups e como um todo. E com esses depósitos, o que ele faz? Ele compra títulos americanos, ou pelo menos é o que ele fez. Essa foi a estratégia dele, beleza? Ele fez uma compra bem grande lá em 2020 aqui, onde eu coloquei basicamente onde termina esse canal aqui que a gente desenhou, certo? Então, como vocês podem ver regressamente, é um canal de baixa, a tendência então era de baixa, certo? A gente tinha um juros efetivo lá naquela época, na faixa de meio mais ou menos, 0,5%. Poderia, né, ser uma boa ideia comprar um título americano, porque é um título extremamente seguro, aí provavelmente você não vai ter um calote. Então, esse banco, o Silicon Valley Bank, decidiu pegar o dinheiro dos seus clientes e comprar títulos americanos, uma forma extremamente segura de manter o seu dinheiro, mas ele fez a compra de títulos pré-fixados, certo? Pré-fixados. Então são títulos que ele marcou lá que vai ganhar 0,5% ou quantos por cento fosse na época, para sempre até ele ficar, até o vencimento do título. Isso pode ser muito bom se os juros continuarem a caindo. Então se os juros continuassem a caindo aqui, chegando até, quem sabe, um patamar negativo, eles poderiam ter um ganho financeiro, né? Porque eles acordaram ali com seus clientes, vamos supor, olha, eu te pago 0,3% para você manter o seu dinheiro aqui. O cliente vai falar, ok, beleza. E esse dinheiro ele vai render mais porque a taxa de juros caiu, então ele está ganhando um spread bancário porque ele contratou a 0,5% e agora a taxa efetiva tá, por exemplo, 0, então ele está ganhando 0,5 ali sem fazer absolutamente nada. Uma ótima estratégia. Porém, não foi o que aconteceu. Recentemente, como vocês podem ver aqui no gráfico, a taxa de juros americana começou a subir. Então ela saiu aqui de patamares quase de 0 para 4,5 bem rapidamente, tá? A gente não tinha visto aí uma alta tão grande assim faz muito tempo. Aí desde a crise de 2017, 2018 não tinha um movimento tão agressivo assim na taxa de juros do Federal Reserve. Isso fez com que o banco Silicon Valley Bank entrasse em prejuízo nas suas contas. Por quê? Ele tinha recebido dos seus investimentos 0,5%, só que ele tinha que pagar agora para os seus clientes 4,5%. Então todo mês ele estava perdendo 4%. Uma conta aí de padaria para você entender, é basicamente por isso que ele estava em débito. E conforme as empresas de tecnologia, que são os principais clientes desse banco, necessitavam sacar seus fundos ou mesmo os seus investidores retiravam alguma parte do investimento, o banco tinha que ir lá vender esses títulos que ele comprou no prejuízo, porque os títulos são marcados a mercado. E quando você tem um título que ele é desvantajoso, o preço dele cai. Então, se você investiu 1.000 num título de renda fixa e agora ele está totalmente desvantajoso, ele pode sim muito bem ser vendido a 500, a 600, a 800, dependendo da desvantagem que está nesse caso. Esse caso aí tinha bastante desvantagem. Então o banco acabou perdendo muito dinheiro e chegou um momento
que o mercado americano ali, né, o governo americano entendeu que era melhor se apossar desse banco aí, tomar conta, né, da administração desse banco, porque o banco já não tinha mais dinheiro suficiente para honrar com todos os seus pagamentos. Se ele precisasse vender agora todos os títulos que ele tem, ele não conseguiria devolver o dinheiro que todo mundo depositou. Por isso que o banco, o mercado americano, o governo americano, foi lá, interviu agora na sexta-feira praticamente, tomou posse, basicamente uns 180 bilhões de caixa, e agora vai ser uma novela para a gente entender se realmente, né, esse dinheiro existe, esses 180 bilhões, se as empresas vão receber de volta. Inclusive tem várias startups e fintechs e todas techs brasileiras que têm conta lá. Espero que eles não tenham perdido muita coisa, porque a gente sabe que o mercado de tecnologia já está bastante complicado, né? Várias demissões em massas, então afeta bastante coisa. Junto disso, né, temos vários outros problemas que muitas startups que tinham a conta lá era basicamente o dinheiro da sobrevivência dela, e aí talvez se demorar um pouco, ela vai ter que fechar também, e pode acontecer uma cadeia de coisas ruins, né? A pessoa não vai conseguir pagar a folha de pagamento que é semanal lá nos Estados Unidos, então semana que vem, já sexta-feira que vem, tem que pagar. Se não tiver o dinheiro, vai ser um problema, as coisas vão começar a fechar rapidamente e isso se torna um círculo muito ruim. Então eu espero que o governo americano haja rápido lá. Mas aproveitando tudo isso, né? Se você entende um pouquinho do porquê o Bitcoin foi criado justamente lá na crise de 2008, quando o Lehman Brothers, um dos maiores bancos até então, tiveram um problema não parecido, mas tiveram um problema também de fluxo de caixa e de insolvência, tiveram que ser socorridos, mas não foram socorridos, eles faliram. O governo americano na época decidiu deixar esse banco falir. Porém, o governo americano decidiu ajudar muitas outras empresas, bancos, seguradoras, montadoras de veículos que também não tinham sido muito zelosas com a sua parte financeira, e depois o contribuinte americano acabou pagando, né? Porque o governo americano tirou dinheiro do governo para dar para essas empresas, para elas ficarem solventes de novo, e também o governo americano imprimiu dinheiro para dar para essas pessoas e para dar ajuda, enfim, mas muita gente sofreu. Muita gente perdeu casa, perdeu economias, enquanto essas grandes empresas, tirando o Lehman Brothers que acabou falindo, as outras, elas receberam dinheiro do governo, então eles continuaram ganhando bônus, né? Os diretores, os acionistas continuaram ganhando bônus milionários, continuaram com as suas vidas de luxo. Então é uma coisa extremamente complicada o que aconteceu, o que sempre acontece, e o Bitcoin foi criado justamente para isso, porque não existe um governo que vai imprimir mais Bitcoin e vai dar para alguém para salvar uma empresa. Não existe nada disso, cada um é responsável pelo seu e ninguém vai te diluir. Mas isso daí é um adendo só para você ficar esperto e comprar Bitcoin e não comprar outras porcarias, certo? Agora você já entendeu o que aconteceu com o Banco Silicon Valley, bem que aí você pode entender agora o que acontece com Circle, que é a emissora de SDC que estamos vendo aqui na tela, tá? Então, o SDC tinha basicamente, como vocês podem ver aqui, 3,3 bilhões em depósitos de dólares no banco SVB. Esses depósitos ela não consegue mais acessar. O banco foi tomado pelo governo, não se sabe se existe ou não liquidez para esse dinheiro, até então não se sabe, e esses depósitos até então são depósitos que não existem mais. O SDC possuía mais ou menos 40 bilhões em caixa, né? Ou seja, ela tinha reservas equivalentes a 40 bilhões. Boa parte dessa reserva está em títulos, ela não é tão líquida. E uma parte só dessa reserva, ela seria em depósitos financeiros, exatamente, né? Depósitos fiduciários. Estima-se ali, pelo que a gente pôde entender, que cerca de 8 bilhões de dólares é a parte totalmente líquida, ou seja, é dinheiro que ela pode transferir de uma conta para outra a qualquer momento. E nesse exato dia, 3,3 bi sumiu dessa conta, ou seja, mais de 50%, mais não, quase 50% do valor totalmente líquido dela sumiu nesse momento. Por isso que ocorreu uma grande corrida no mercado para trocar os seus dólares da Circle por dólar Tether, por outra coisa, por Bitcoin, por outras coisas. Por quê? Porque a partir do momento ela tem lá 8 bilhões. O mercado começou a sacar
como vocês podem ver aqui nesse gráfico de circulação total, o SDC já chegou a ter quase ali 55 bilhões de dólares em tokens de circulação. E agora, nesse momento, como vocês podem ver, dia 10 tinha 43 e hoje já está apontando aqui 40,7. Então a gente vê aí uma redução de quase 3 bilhões de dólares em poucas horas. Justamente o valor que eles perderam no banco, que foi agregado aí ao sistema financeiro governamental, e a gente não sabe ainda o que vai acontecer, e esse valor fica retido lá. Então agora você entendeu o porquê que o banco Silicon Valley Bank perdeu dinheiro suficiente para se tornar insolvente, né? Obviamente não foi só isso, deve ter tido alguma outra coisa lá dentro também que não foi muito bem apurada, né? Provavelmente empréstimos a startup ou alguma operação desse tipo, porque a gente viu nos últimos meses e até no último ano que startups estão sofrendo muito com demissão, com perda de investimento. Então se ele tinha alguma operação de crédito lá, provavelmente também teve algum prejuízo. Isso agrava bastante o caixa desse banco. Esse banco então tinha os depósitos de USDC que foram bloqueados, e a partir desse momento o SDC passa a não contar mais com esse dinheiro. Então se você hoje for lá na USDC e falar, olha, eu tenho 1000 tokens USDC e eu quero $1000, eles não vão poder te dar $1000 porque eles não têm esse total de dinheiro em caixa, certo? Não que eles não tenham $1000, mas se eles dividirem todos os tokens que existem no sistema USDC pelo dinheiro que eles têm em caixa, a conta não vai mais dar $1. E foi aí que ele perdeu a paridade. Foi aí que ele chegou a valer até 88 centavos. Junto disso, a oferta e demanda também do mercado. Agora ele está valendo aqui 95, certo? Se a gente fizer uma conta de cabeça de toda a liquidez de USDC de Circle, você poderia cravar que o preço mínimo de USDC é 77 centavos, porque são as coisas totalmente líquidas que ele tem hoje, ou coisas fixas que ele não vai ter prejuízo para se desfazer agora. Então não é nada tão alarmante assim. A própria Circle já disse que em um ano, com o dinheiro que ela tem hoje investida, né, em títulos governamentais americanos, ela repõe esses 3 bilhões sem precisar fazer nenhum aporte externo, certo? E também a gente não sabe se esses 3 bilhões eles sumiram literalmente, ou se vai devolver isso de algum jeito, ou se vai ter um processo de falência que aí pode demorar meses ou até anos para retornar esse valor. Então tem esses probleminhas aí, certo? Além disso, a galera gosta de ganhar dinheiro quando tem alguma coisa estranha no mercado. Então muita gente está apostando na queda de USDC, muita gente está fazendo arbitragem, e tudo isso deixa o ativo muito volátil, né? Vai dando aí muita volatilidade para ele, porque tem muita pressão, tanto de compra, de venda, movimentos de baleias aí no mercado. Isso pode trazer muita repercussão. Além disso, a USDC, a Circle, ela soltou uma nota dizendo que bloqueou, ou seja, suspendeu qualquer transformação de USDC para USD. Ou seja, se você tem o token da Circle, entrar lá no site dele e falar, olha, eu quero que você transforme os meus tokens em dólares de verdade, mande para minha conta corrente. Eles não vão fazer mais isso nesse final de semana. Eles disseram que é por conta das instituições financeiras estarem fechadas, então eles não podem transferir dinheiro de uma conta para outra, né, a conta deles para outra conta deles, para eles fazerem essa movimentação. Isso também assusta um pouco, porque a gente não sabe literalmente qual que é a profundidade. Por quê? Porque se eles têm 10, 50 bilhões de títulos do governo investidos, a gente não sabe também efetivamente qual que é a posição, se esse título está com prejuízo ou se esse título não está com prejuízo, mas o que o mercado tem medo é, acabe o dinheiro da conta corrente da empresa. Então eles tinham lá 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares foram sacados pelos clientes, acabaram. E aí a Circle vai precisar começar a vender títulos que talvez estejam no prejuízo. E vendendo títulos no prejuízo aumenta
rapidamente o buraco dele. Porque se você tinha um, você já estava perdendo aqui o seu caixa, e você vai perder mais ainda, então esse um já vai valer 95, 90, 85, e isso leva uma corrida bancária. Mais rapidamente outras pessoas vão querer também sacar o seu dinheiro antes que vire zero, igual aconteceu com a stablecoin da Luna, vocês lembram bem, e essa velocidade de pessoas querendo sacar leva também a uma demanda muito grande para vender os títulos, e isso reduz ainda mais o preço deles no mercado, né? Muita gente querendo vender a mesma coisa, o preço vai cair e aí é mais prejuízo. Isso se torna uma corrida bancária, um buck run, igual aconteceu lá em 1929, onde várias empresas quebraram, né? A bolsa entrou em colapso, a bolsa americana, e isso daí é muito ruim. Então a gente espera que não aconteça isso segunda-feira, quando reabrir o saque de Circle, mas obviamente a gente precisa tomar cuidado. Então, se você tem o SDC na sua carteira, se você tem alguma operação DeFi aí que envolva o SDC, tome cuidado, reveja, talvez seja importante aí você pensar se mantém isso. Se for uma posição muito grande, talvez dividir isso em outra stablecoin, ou até em Bitcoin, Ethereum, talvez outra posição menos prejudicial, né? Agora já reduziu um pouco o prejuízo, né? Chegou a bater 88 centavos, agora já está 95. Então tá uma condição melhor para você poder operar agora, e tome bastante cuidado. Você já sabe agora, mas deixa aí no seu comentário se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma dúvida, quiser entender um pouco mais. A gente pode fazer uma live, deixa aí no comentário se você quiser uma live também sobre esse assunto. De novo, resumindo para você entender, para você poder explicar para o seu amigo o que aconteceu, foi: o banco Silicon Valley tinha títulos americanos pré-fixados a uma taxa muito baixa. A taxa de juro americana aumentou e ele ficou no prejuízo, porque ele tinha que pagar uma taxa alta para o cliente e ele recebia uma taxa baixa. Esse prejuízo se acumulou suficientemente para ele se tornar insolvente, ao ponto do governo americano entrar e fazer tudo o que ele fez, né? Bloquear, mudar tudo, e agora vai saber o que vai acontecer. A gente vai ter que esperar para ver. Ponto isso, todas as empresas que tinham depósito lá vão sofrer até que seja resolvido isso. Uma delas era a Circle, que emite o token USDC, com 3,3 bilhões de depósito. Dito isso, você sabe que tem menos 3 bilhões no caixa da Circle, ou seja, os tokens valem menos. Isso assusta o mercado vai botar pressão de venda, vai botar short, vai fazer um monte de coisa, isso dá mais volatilidade ainda para o mercado e tem um risco de uma corrida bancária na Circle, ou seja, muita gente querendo sacar o dinheiro líquido, que seja o dinheiro em conta corrente, acabar, e eles precisarem vender títulos que talvez estejam no prejuízo, gerando mais prejuízo ainda, gerando uma roda que vai se tornar na falência da Circle rapidamente, igual aconteceu com o Luna, mas vamos torcer muito para que isso não aconteça, porque pode ter, obviamente, implicações em vários mercados, assim como Luna, assim como o FTX, implicou bastante nos preços dos ativos, inclusive Bitcoin, pode também acontecer. Então vamos torcer para que na segunda-feira, quando reabra o mercado, esteja mais ameno aí a situação, que a Circle encontre alguma solução, que o governo americano também dê uma rápida solução para o depósito de todo mundo que está lá, né? Nem que seja uma parte de prejuízo, mas que todos tenham acesso ao seu recurso rapidamente, porque inclusive tem muita startup brasileira que tem dinheiro lá, né? iFood, Quinto Andar, Stone, todos esses aplicativos de fintech, Nubank, tem bastante dinheiro lá. Então a gente precisa entender exatamente o que vai acontecer, porque pode ter uma repercussão muito grande. De novo, se você tem o SDC, talvez seja a hora de você compartilhar aí esse saldo com outra stablecoin, ou até mesmo o Bitcoin e Ethereum, para você se tornar mais diversificado e menos arriscado, tá? Eu não recomendo a DAI, a stablecoin DAI, porque ela tem um lastro muito grande, o SDC. Na verdade, eu nunca entendi o motivo da DAI ser uma stablecoin que é lastreada em outra stablecoin. Então você duplica seu risco, né? O seu risco passa a ser sistêmico, e muito sistêmico. Uma stablecoin que não queria ser lastreada em dinheiro, né? Ela tinha um algoritmo, mas em todo caso ela tinha dinheiro também. Muito embora ela tenha 140, 150% hoje de garantia, ela também perdeu o PEG. Então é uma coisa não muito interessante para você entrar agora.
tá? Bitcoin, o USDT, né? O Tether parece ser uma opção menos ruim agora nesse momento. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí que ajuda bastante a gente continuar fazendo outros vídeos. Não se esquece, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!